Capítulo 4 da suspensão condicional da pena. Requisitos da suspensão da pena. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que: inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Inciso 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente. A linha A. Proibição de frequentar determinados lugares. A linha B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. A linha C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente para informar e justificar suas atividades. Artigo 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Revogação obrigatória. Artigo 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário, inciso 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Inciso 2, frustra, embora solvente, a execução de pena, de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3, descumpre a condicional do parágrafo 1º do artigo 78 deste Código. Revogação facultativa. Parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Cumprimento das condições. Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 5 do livramento condicional. Requisitos do livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, inciso 1, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso.
Inciso 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. A linha B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. A linha D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de penas. Artigo 84. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que ficam subordinado o livramento. Revogação do livramento. Artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. Artigo 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto ou condenado. Extinção. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A linha B. Do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível
com seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal, ou recebidos posteriormente. Inciso 2. Transferidos a terceiro a título gratuito, ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática dos crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral e a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes cometidos com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A linha B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2º. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos a penas de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha e outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Inciso 3. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Capítulo 7. Reabilitação. Reabilitação. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorrido 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova de suspensão e o livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1, tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido. Inciso 2, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Inciso 3, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Artigo 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa.